Bem-vindo à Igreja Batista Boas Novas de Jacarepaguá e nós estamos muito felizes que você está aqui com a gente. Para acompanhar outros vídeos é só você se inscrever no canal e ativar o sininho. Você também pode nos acompanhar através das nossas redes sociais. Além disso, não deixe de curtir esse vídeo e enviar para todo mundo que você acha que precisa. O nosso culto já vai começar e você faz parte dele. Por isso, durante o louvor, louve com a gente. Durante a oração, ore com a gente. E durante a palavra, abra seu coração para recebê-la. Tenha um bom culto. Olá, boa noite. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Estamos mais uma vez reunidos em Boas Novas, em oração, em adoração, em ministração, para que estejamos uma vez mais unidos no Senhor, nessa mesma comunhão, nesse mesmo propósito. Eu convido a você, meu irmão, a orar comigo nesse momento, para pedirmos a Deus que Ele aceite os nossos louvores, que Ele aceite as nossas orações e que o Senhor, uma vez mais, tenha misericórdia de nós e fale conosco, em nome de Jesus. Senhor, nós adoramos o Teu nome nesse dia. Rendemos a Ti a glória e a majestade. E isto é muito pouco, Senhor, porque Tu mereces muito mais. Nós Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos reunidos na rede, de estarmos reunidos na igreja aqui virtualmente com os Teus filhos, Senhor, adorando o Teu nome, louvando o Teu nome, clamando a Ti, Senhor, porque reconhecemos que as nossas orações não ficam nesse plano terreno, mas as nossas orações são levadas a Ti pelo Teu Espírito. Nesse momento, ó Pai, nós queremos render graças a Ti, pelo favor, Senhor, que nós não merecemos, pela Tua graça, pela Tua bondade, por tão grande salvação que nós alcançamos. Senhor, a salvação é tema recorrente, frequente. A salvação não pode nunca ser esquecida. Afinal, o propósito da igreja, Senhor, é pregar sobre esse tema. Por isso, nessa noite, Senhor, nós, em primeiro lugar, Te agradecemos, porque nenhum de nós, Senhor, merecemos tão grande salvação, mas Tu fostes misericordioso conosco, com a Tua igreja, Senhor, e o Senhor nos selou como o Teu Espírito, para que a gente estivesse à frente dessa obra, Senhor, não como alguém grande, não como alguém tão importante, porque o importante aqui é o Teu nome, a importância aqui é a pregação da Sua palavra, meu Senhor. Por isso, usa, Senhor, as nossas vidas, que o nosso louvor seja bíblico, que a nossa oração seja bíblica, Senhor, que a ministração da palavra venha do alto para o coração da Tua igreja, Senhor, para que todo o corpo seja edificado, para que almas sejam acrescentadas, Senhor, a Boas Novas, para que o Teu nome, meu Deus, seja uma vez mais glorificado. Senhor, muito obrigado por esse privilégio de ser chamado crente, de ter a fé, Senhor, que nos traz salvação. Obrigado, Senhor. O nosso plano é pequeno, Senhor. Nós não sabemos o Teu plano por completo, porque Tu és muito grande. Mas, ó Pai, nós temos uma única certeza: nós fazemos parte desse plano, o plano do reino, Senhor. Por isso, Pai, fala conosco tremendamente nessa noite. Cada um tem uma necessidade, Deus. Cada um tem um problema a apresentar a Ti. Cada um tem, Senhor, a sua oração neste momento para colocar diante dos Teus pés. Nós reconhecemos o nosso papel, nós reconhecemos o nosso lugar, que é de servo de Deus, mas reconhecemos também que Tu és soberano, Tu és Deus sobre este mundo, Senhor, e principalmente sobre a Sua igreja. Por isso, fica conosco, fala conosco, se alegra, Senhor, que o nosso louvor, que a nossa adoração suba a Ti como um cheiro suave, Senhor, às Tuas narinas. Por isso, nós Te louvamos uma vez mais, em nome de Jesus. Amém. Mistério de Tua glória.
Acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. 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 Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. 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 A obra do Senhor não para, e por isso a Igreja Batista Boas Novas de Jacarepaguá também não. E estamos aqui para falar de alguns avisos do que temos feito durante esse isolamento social para que possamos manter a chama viva do Espírito Santo em nossos corações. A primeira coisa que queremos te incentivar é: não perca o contato com o seu irmão, não deixe de mandar mensagem para ele. Ligue para aquele que faz um tempo que você não escuta a voz. Fala no grupo do seu NIT, chama alguém para orar. A palavra de Deus diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Que a gente não possa perder isso durante esse tempo de isolamento social, porque de fato é um presente de Deus. Esse é um momento que precisamos cuidar daqueles que estão no nosso lado todos os dias, ou seja, a nossa família. Por isso,
nosso pastor preparou para que toda quarta-feira nós tenhamos um culto domiciliar. Esse culto é enviado através dos grupos do SNIT no WhatsApp e assim você poderá fazer um culto toda semana em família. As mulheres de oração continuam ativas e todos os dias têm orado por você e por toda a igreja. Se você precisa de alguma coisa, se algo tem incomodado seu coração, coloque aqui embaixo nos comentários. Fale com a gente, porque assim elas estarão orando também por esse pedido. E por último, nós sabemos que esse momento tem sido muito difícil para muitos de nós. Porém, o Senhor continua sendo a nossa fortaleza e o nosso refúgio. E por isso, esse é o momento de você colocar o seu tempo com o Senhor em dia. Não deixe de ler a Bíblia, não deixe de orar e esteja cultivando intimidade com Deus. Permita que o refrigério do Senhor acalme seu coração e te fortaleça para qualquer luta que vier, porque esse é o seu propósito, um adorador e um conhecedor de Deus. Continue junto. Obrigado e tenha uma ótima palavra. Vamos à ministração da palavra e eu convido aos irmãos a abrir comigo o livro de Efésios, no capítulo de número 2, o verso de número 1 até o de número 10. Leiam comigo. A epígrafe do texto diz: a salvação é pela graça. Diz assim o texto: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que, noutro tempo, andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade, para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Oremos mais uma vez. Senhor, eis aqui a tua palavra, nós somos o teu povo e carecemos do entendimento dessa palavra, Senhor. Entendemos que o teu Espírito é o filtro, Senhor. Entendemos que o teu Espírito é aquele que nos conduz a dizer tudo o que o Senhor quer que falemos. Por isso, Pai, a minha vida e dos meus irmãos que estão nesse momento em comunhão comigo e ouvindo essa ministração, os nossos corações precisam, Senhor, ser alcançados por essa palavra. E eu, Pai, ainda que tenha estudado esse texto, eu não entendo todo o texto e não posso entender todos os teus propósitos, mas compreendo, Pai, que sou um instrumento em tuas mãos e peço a Ti a tua misericórdia. Dê-me entendimento e sabedoria para que o teu povo seja abençoado, Senhor, nesse dia. É porque eu te peço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Efésios capítulo 2 é um capítulo maravilhoso. Ele é um capítulo que descreve como é que Deus nos encontrou, como é que a graça chegou até nós. Esse capítulo, ele precisa ser lido diariamente. Nesse contexto, nós entendemos como nós estávamos quando a palavra de Deus chegou até nós. Nós compreendemos quem nós éramos antes de ser alcançado por essa graça maravilhosa. Esse texto deixa muito claro que nenhum homem é capaz de salvar-se, porque toda a humanidade pecou. Todos pecaram, e a palavra diz em Romanos capítulo 3, versos 23 e 24, que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, mas foram justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus.
Jesus foi aquele que justificou a pecadores através do seu sangue derramado na cruz. É um tema que nós precisamos abordar continuamente. Precisamos entender como foi esse ato de justificação. O credo católico entende que a justificação ela é por infusão, ou seja, através do batismo e das penitências, o sujeito pode ser justificado diante de Deus. Os protestantes, o cristianismo pós-reforma entende que a justificação é um ato de fé, ou seja, Deus olhando para nós e percebendo que nós não poderíamos ser justificados, que não havia resposta em nós, que não havia mérito em nós para que fôssemos perdoados diante de Deus, enviou a Jesus e todos os nossos pecados foram imputados a Cristo e nele nós fomos justificados. Veja bem, não há justiça em nós não fomos justificados por uma boa obra que fizemos, mas fomos justificados pela justiça de Cristo em nós. Romanos capítulo 3, verso 25 e 26 diz assim: o qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Veja bem, não há em nós uma saída para a salvação, mas em Cristo. A teoria da justificação por imputação diz que a justiça não é inerente àquele que é justificado, mas a justiça é de Cristo. Ele justificou aos pecadores e os redimiu. Nós só temos acesso à salvação por intermédio do sacrifício de Cristo, da sua entrega na cruz do Calvário. É preciso entender o que está escrito em João capítulo 6 e verso 47. Jesus foi claro, foi enfático dizendo: na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. A Bíblia não estabelece que boas obras nos levam à salvação. A Bíblia não estabelece que nascer numa boa família nos leva ao encontro do Senhor. A Bíblia não leva em consideração de onde nós viemos, de onde nós somos ou para onde nós iremos, mas existe um princípio básico inerente à salvação: a fé. Ninguém é salvo se não tiver fé. É por isso que Efésios capítulo 2, o verso 8 diz: vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é um presente de Deus, é um dom de Deus. A graça é um dom gratuito de Deus, é favor que nós, os homens, não merecemos de forma alguma. Deus escolheu salvar, justificar através de Cristo Jesus. Muitas pessoas perguntam: mas será que eu sou um eleito? Será que eu fui eleito por Deus? Quem são os eleitos de Deus? Romanos capítulo 8, verso 29 e verso 30, o apóstolo Paulo diz: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a este também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Não é possível que um justo não se apresente, não é possível que alguém que tenha sido justificado por Cristo não seja visto, irmãos. O texto de Romanos 29 e 30, ele vem falando de algo que está acontecendo em nós e de algo que vai acontecer. Nós fomos predestinados por Deus, a sua igreja é predestinada por Deus. Ele chamou a esses, e a Bíblia diz que quem ele chamou também justificou. E existe um ato que ainda vai acontecer, que é descrito em 1 Coríntios capítulo 15, quando o Senhor retornar, isso que é mortal será revestido de imortalidade, e isso que é corruptível será revestido de incorruptibilidade, ou seja, nós seremos glorificados, seremos semelhantes ao Senhor no dia da sua volta. Os escolhidos de Deus, eles sempre se manifestam, e a sua manifestação é pública. Romanos capítulo 10, verso 9, Paulo diz: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus
e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Nós não queremos colocar um grupo de pessoas como exclusividade de Deus, nós não temos como parametrizar, nós não conhecemos os desígnios de Deus. Os pensamentos de Deus são muito mais altos do que os nossos, os caminhos do Senhor também. Nós somos servos, nós nos colocamos na posição de servos de Deus, de escravos de Deus, apesar de que Jesus disse, olha, vocês não são mais meus escravos, vocês são meus amigos, porque o escravo não sabe o que o seu senhor pensa, mas o amigo sim, o amigo compartilha do pensamento. Eu entendo que ele estava dizendo, vocês são chegados à comunhão, vocês estão sendo trazidos para perto da comunhão com Deus através de mim, e isso é maravilhoso, essa comunhão que o Senhor nos proporciona, que o Senhor nos leva a ter com Ele. Mas olha, nós precisamos andar com a certeza da salvação. O que é isso? Nós não podemos ter um sentimento arrogante, prepotente, nós não podemos ser ignorantes à luz da palavra, nós precisamos do conhecimento bíblico, e esse conhecimento não é o conhecimento que nos faz achar sermos maiores do que o outro, mas é o conhecimento que nos faz sermos servos. É preciso entender qual é o título de liderança que a Bíblia traz para a gente. Certa vez Jesus estava reunido com os discípulos e havia uma dúvida, quem era o maior, quem era o menor. Jesus perguntou para eles, quem é maior? Quem está à mesa ou quem está servindo à mesa? Os discípulos responderam, é claro, Senhor, que maior é quem está à mesa. E aí, na sequência, Jesus respondeu, olha, vocês responderam bem, de certo quem está na mesa é maior, porém, eu no meio de vocês sou como aquele que serve. A liderança servidora de Jesus é algo que nós precisamos trazer para nós, para os nossos dias, e é claro, eu sei que há dias que nós derrapamos, que nós deslizamos, que a gente acha que é maior do que outro, isso é natural do ser humano, mas nós não aceitamos viver nesse curso, viver nesse rumo de arrogância, de prepotência, de achar que somos melhores ou maiores que outro. Mas olha, o salvo tem algumas características. Primeira, o salvo tem boas obras. Tiago capítulo 2 e verso 17 diz que a fé é seguida por obras. Olha, sem obras a fé é morta. Como eu posso dizer que amo a Jesus se eu não amo meu irmão? Como eu posso dizer que tenho comunhão com Deus se eu não tenho comunhão com os irmãos da minha igreja? É possível isso? É claro que não. Segundo, essa pessoa é transformada. Paulo escreveu aos Coríntios, na segunda epístola, no capítulo 5 e verso 17, ele disse, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se faz novo. O salvo é nova criatura, é regenerado. A palavra regenerado, ela quer dizer ser criado novamente, nascer novamente. Nós, quando encontramos a palavra, quando encontramos o Senhor, nós somos regenerados, nós nascemos de novo. Uma outra coisa que o salvo apresenta, ele busca santificação. Paulo escreveu aos irmãos de Tessalônicas, no capítulo 4, no verso 7, ele diz, porque Deus não chamou vocês para imundícia, mas para santificação. Outro tema corrente dentro de justificação é santificação. Nós precisamos tomar cuidado. O que acontece com a vida daquele que alcança a salvação? Gente, percebam bem, nós temos inúmeras experiências, relatos, testemunhos de pessoas que congregam conosco, de como eles eram, de como eles são agora. Os seus familiares, eles registram a mudança no caráter, na personalidade, no modo de agir, até o de falar, gente. Olha, vocês lembram como era Pedro? Uma característica fundamental de quem é salvo é porque, primeiro, essa pessoa se torna um instrumento de Deus. Lembra que Pedro, antes de cortar a orelha de Malco, ele tinha negado a Jesus, cortado a orelha de Malco, ele tinha perdido o foco depois da crucificação, estava cheio de culpa até ser motivado por Jesus. João 21, verso 17. Depois de novamente encontrar Jesus e ser animado por Jesus,
Quando Jesus disse, Pedro, tu me amas? Os irmãos lembram essa passagem de cor. Na terceira vez que Jesus disse, Pedro, tu me amas? Pedro disse, tu sabes, Senhor. E aí o Senhor disse a ele, então, Pedro, cuida das minhas ovelhas. É fato. É fato, quando alguém está na presença de Deus, esse alguém é instrumento do Senhor, e instrumento do Senhor não tem vontade própria, instrumento ele é usado como um microfone para dar voz, como um violão para gerar um som agradável, como a melodia não tem vontade própria, mas ela é feita, ela é construída por alguém, assim somos nós, instrumentos na mão de Deus. Vocês lembram de Paulo? Meu Deus, Paulo era perseguidor da igreja, Atos 8, Atos 9 mostra, agora ele é um missionário e responsável por muitas igrejas. Primeira epístola a Timóteo, capítulo 1, verso 13, mostra Paulo abrindo igrejas, Paulo sendo um missionário do Senhor. Aquele que torna-se salvo, ele tem a vida transformada, ele se torna um instrumento de Deus. Lembram de Filipe, o diácono? Lembra? Em Atos 6 ele foi escolhido, aleluia, e em virtude da perseguição de Saulo de Tarso, lembra o Saulo de Tarso, o nosso irmão Paulo, que antes era perseguidor, agora Filipe prega um etíope. Filipe não escolheu pregar para um judeu, mas encontrou um etíope e o batizou, e ainda foi levado numa espécie de arrebatamento, ou um transporte divino, que nós não conseguimos com palavras explicar hoje. Isso aconteceu porque ele era um instrumento de Deus. Você que está me ouvindo na sua casa, talvez você se pergunte, mas como é que eu posso ser um instrumento de Deus? É só você ter fé, é só você dizer, Senhor, eu quero ser usado por Ti, eu quero ser um instrumento na Tua obra. Às vezes a gente fica tentando colocar desculpas para que a gente não seja um instrumento, para que a gente não seja usado. Às vezes a gente coloca as barreiras. Deus quer te usar. O Senhor, Ele não faz acepção de pessoas, mas a Bíblia diz que Ele não rejeita um coração contrito e quebrantado, e o que Deus precisa para te usar é só um coração contrito e quebrantado, na presença dEle. Você precisa ter essa alegria, esse conforto, de saber que Deus usa a sua boca, num simples conselho a um amigo, num simples conselho a um filho. Eu vejo Deus usando pessoas assim, no conselho, na sabedoria, na ministração da palavra. Existem pessoas que a gente chama, aciona para orar conosco quando a gente está passando por dias difíceis. Não é que a oração dela é melhor que a nossa, mas há um conforto em nós nessa comunhão. E o que gera essa comunhão toda? A fé. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a certeza daquilo que se espera. Nós temos essa fé, nós não precisamos materializá-la, nós não precisamos ver ela acontecendo visualmente, mas nós temos essa fé. E a gente sabe que se acontecer foi o Senhor, se não aconteceu foi porque o Senhor não quis, e Ele é soberano sobre as nossas vidas. Nós precisamos entender que essa certeza de sermos salvos, de estarmos na comunhão com Deus, ela nos faz apresentar algo muito importante. Às vezes achamos que aquele que está em santificação, aquele que está em plena comunhão é aquele que está pregando, cantando ou fazendo somente evangelismo, aquele que aos nossos olhos está aparecendo. Mas olha o que a palavra diz, Gálatas capítulo 5, verso 22 e 23, olha aqui a certeza de que alguém é salvo. Olha só, mas o fruto do Espírito é este. Entendam, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O salvo inevitavelmente mostra o fruto do Espírito. Alguns perguntam, então quer dizer que se eu encontrar com o Senhor, se eu alcançar salvação, tudo na minha vida agora vai ser perfeito? Tudo, eu não vou ter mais problema, porque eu vou entregar todos os problemas nas mãos do Senhor, mas não vou enfrentar nenhuma dificuldade mais? Bem, precisamos conversar sobre isso. Abra comigo na sua casa aí, o livro de Romanos, no capítulo 7. Olha o que o versículo 7, o versículo 14,
até o versículo de número 24 diz. Eu quero ler com os irmãos. Olha só, Romanos capítulo 7, a partir do versículo 14 até o versículo 24. Vocês vão ver aqui um teólogo, na verdade o maior teólogo do Novo Testamento, escrevendo uma carta aos Romanos, que é o maior tratado teológico do Novo Testamento, só isso. Olha o que este homem, que se compararmos conosco, nós somos muito pequenos, não é isso? Se nos compararmos com Paulo e tudo o que ele fez, nos achamos muito pequenos. Mas olha o que ele disse a respeito dele mesmo. Romanos 7, verso 14 em diante. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que eu faço, não aprovo. Porque o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. Olha só. E, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. De maneira que agora não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Olha só. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que desejo, mas o mal que não faço, a todo instante cometo. Ora, se eu não faço o que quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Mas vejo, verso 21. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Repito. Verso 22. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? O maior teólogo do Novo Testamento vem falando sobre uma luta espiritual. O maior teólogo, e eu não estou dizendo isso para venerar Paulo, apenas para registrar, o maior teólogo do Novo Testamento, no maior compêndio teológico do Novo Testamento, no maior tratado teológico, que é o livro de Romanos, ele vem dizendo que o bem que ele queria fazer, ele não conseguia fazer, mas o mal que não queria, a todo tempo estava diante dele. Esse mesmo teólogo, esse mesmo crente, vem dizendo que o homem interior tinha prazer na lei do Senhor, mas os seus membros militavam contra ele. Irmãos, está aqui um gemido e de uma humildade terrível de Paulo, dizendo: eu não sou perfeito, porque eu tenho até prazer. Não é assim que você, que está na sua casa me ouvindo, está nessa comunhão com a gente, em Boas Novas, você deseja todo o tempo comunhão com Deus, mas existe algo que te prende para baixo, e tem situações que a gente perde até a vontade de orar, porque a gente repete alguns erros ou deslizes. Não é assim o nosso sentimento quando a gente erra, ou quando a gente se sente incapaz de chegar próximo à presença de Deus? Não é isso? Paulo vem dizendo que ele tinha prazer na lei do Senhor, mas que havia uma luta. Olha o versículo 22. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Aí olha o verso 23. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo do pecado que está nos meus braços. E ele termina dizendo: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Jesus, irmãos, toda a nossa fé está pautada em Cristo Jesus. Nós não temos fé em quem nós somos, mas nós temos fé em quem Cristo é, e Ele é o nosso Salvador. É o tema dessa mensagem: Jesus, meu Salvador. Eu não tenho como encontrar-me salvo ou mostrar um caminho de salvação para alguém que não seja Jesus. É só Ele.
É só Ele que é autor e consumador da nossa fé. É preciso que a gente entenda que dogmas religiosos que não têm a Bíblia como base não vão fazer a gente ser salvo. Alguns acreditam que um movimento externo, alguns acreditam que os seus passos, as suas ideias ou o seu dogma religioso vai fazer com que essa pessoa alcance diante de Deus um diferencial. Gente, o diferencial nos cristãos é a fé, é a presença do Espírito Santo sobre a nossa vida. É preciso tomarmos cuidado com alguns erros frequentes. E eu classifiquei 4, mas não me demoro, não me delongo. É preciso tomar cuidado com o legalismo. O legalismo, ele busca acréscimo à lei de Deus. Ele entende que um conjunto de regras o faz santo diante de Deus e não a palavra, e não o Espírito. Isso não é bíblico. O ativismo, que significa a santificação por um esforço próprio. Nós não somos melhores ou mais santos porque nos dedicamos a alguma coisa. Se nos dedicamos a alguma coisa, foi porque o Senhor nos comissionou para isso. Terceiro, o quietismo, que diz que tudo é responsabilidade do Espírito. Tudo. Eu não preciso mais orar, eu não preciso ler a palavra, eu não preciso ter comunhão. Irmãos, isso é falácia. O quarto, antinomianismo, que despreza a lei de Deus. Nós não podemos cair nesses erros. Não podemos, porque nós somos vistos. Um cristão não passa despercebido. Abre comigo, Lucas capítulo 6, do verso 43 ao verso 45. Olha o que diz a palavra. Nenhuma árvore boa dá fruto ruim. Nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração. Porque a sua boca fala do que o coração está cheio. É inevitável que a gente se lembre, por exemplo, de Whitefield. É impossível esquecer dele, dizendo: Senhor, dá-me a Escócia, senão morrerei. É impossível esquecer de Jonathan Edwards, que dizia: Senhor, grave a eternidade em meus olhos. Irmãos, é impossível viver uma vida cristã sem apresentar bons frutos. É impossível na caminhada cristã que a gente não apresente algo do céu, porque nós vivemos não uma realidade paralela, mas vivemos uma realidade de santificação, vivemos uma vida diferenciada. Nós não caminhamos no curso desse mundo, justamente porque a fé faz com que a gente sobreviva por intermédio dela. A palavra diz: o justo viverá da fé. Sejamos luz para quem está em trevas. Mateus 5, versículo 14, o Senhor disse: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Onde quer que a gente entre, a luz de Deus vai conosco. Onde quer que a gente passe, é perceptível que sobre essa vida está o poder de Deus, está a graça redentora de Deus. É impossível que a gente caminhe sem essa fé. Os cristãos não caminham sem essa fé. É impossível. Abra comigo, Efésios, no capítulo de número 1. Olha o que a palavra nos diz. A partir do versículo 3. Olha o que diz a palavra. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado.
em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão de nossas ofensas, segundo as riquezas de sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vocês estão, depois de ouvirdes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, verso 14 e último, o qual é penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor de sua glória. Nós somos eleitos, santificados, predestinados, adotados, redimidos, congregados, selados e principalmente possessão de Deus. Existe um Senhor sobre a nossa vida, existe um Deus que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É esse Deus que nos convida hoje a aprofundarmos essa comunhão. É esse Senhor que está falando com você, que está do outro lado, que está fora desse caminho, que está frágil, está fragilizado e que está pensando em desistir, ou mesmo nem conhece a palavra. Esse Senhor te dá a oportunidade de reconhecê-lo como o Salvador de sua vida, de colocar em você um selo, de você tornar-se não mais um pecador perdido, mas agora um homem e uma mulher justificado, santificado, eleito, selado, salvo, adotado por Deus. E isso para nós é motivo de rendermos glórias e aleluias. Bendito seja Deus. Nós temos razões infinitas de passarmos um culto inteiro com as mãos levantadas ou com os joelhos dobrados, agradecendo a Ele por tão grande salvação. Você que está no seu lar e que é salvo, você pode se alegrar com essa palavra, você pode sorrir e glorificar a Deus por tão grande salvação. Você que me ouve nesse dia e que ainda não se sente salvo pelo Senhor, esse é o seu momento. Você pode nessa hora levantar a sua mão ou dobrar o seu joelho e receber a salvação que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe o seu lar, a sua família, que as bênçãos de Deus estejam sempre sobre a sua vida e que você seja um instrumento de Deus, seja usado por Deus para que Ele seja glorificado e o seu reino estendido sobre essa terra. Eu agradeço, Jesus, por essa oportunidade e louvo o teu nome, porque o Senhor é bom, o Senhor é bendito, o Senhor é maravilhoso. Muito obrigado, boas novas, um grande abraço, Deus te abençoe. Estou morrendo de saudades, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.